Olá, engenheiro Felipe Vasconcelos por aqui e hoje nós vamos trazer uma grande pergunta. A pergunta dessa vez foi do Robson, lá do Rio Grande do Sul. Ele diz o seguinte: qual rolo me dará maior compactação? Ele fala em relação ao rolo de pneus, o CP221 ou o CP274, nesse caso aqui da Dynapac, tá? Robson, a sua pergunta foi excelente, tá? Excelente ao ponto de a gente fazer uma comparação, né? Sabendo que o rolo de pneus CP221 ele é um modelo de 7 pneus e o CP274 ele é um modelo com 9 pneus. E a grande resposta para essa pergunta é o seguinte, Robson: tudo depende do que? Da sua carga, da seu lastro do seu rolo, tá? Então, para te passar, na verdade, qual que vai dar mais compactação, se for seguir o manual do fabricante, ambos têm a mesma pressão por pneu, praticamente, é uma pela outra. Vamos aos dados do 221, tá? Modelo 221, por exemplo, o equipamento em si ele tem 7.670 no equipamento e como lastro máximo ele vai para 21.370. Se a gente pegar essa quantidade toda, 21 mil quilos, divididos por 7 pneus, que é o número de pneus desse equipamento, ele me dá uma pressão por pneu, né, a tonelada por pneu, peso por pneu de 3,05 toneladas por pneu. Tá? Enquanto isso, se eu pegar do outro lado o modelo 274, ele tem um equipamento com 10.800 quilos no seu equipamento e com o lastro ele vai para 27 mil quilos. Tá? Então, ele me dá aí 3 toneladas por pneu. Tá? Então, você vê que a diferença de um equipamento para o outro pelo fabricante, em termos de carga por pneu, é praticamente a mesma, não muda. Tá? O que vai mudar, na verdade? Vai mudar o que é considerado em relação a esses rolos compactadores. Um vai ter um consumo maior de combustível, em compensação ele vai aumentar a largura da passagem. Por exemplo, o 274, pelo manual, né, ele dá 2,3 metros na sua largura, ele faz essa compactação. Enquanto que o 221, que é o de 7 pneus, ele dá apenas uma largura, ele compacta apenas uma largura de 1,82 numa mesma passada. Tá? Aí o que é isso? Você me pergunta, bom Felipe, mas o que significa isso? O que é o lastro? Né? O que significa o lastro do rolo? Bom, os rolos de pneus, por sua vez, eles vêm com um peso do equipamento e, por sua vez, eles têm vários orifícios dentro desse equipamento. Tá? Vários compartimentos, pode-se assim dizer, que é onde a gente vai lastrar esse equipamento. Daí que vem o nome lastro. Ou seja, eu posso encher esse rolo com areia, outro material, brita. Eu já vi alguns lastrando com brita. A vantagem de você lastrar com areia é que você umedecendo ela, você molhando essa areia, você consegue deixar ele ainda mais pesado, né? Garantindo assim um bom peso por pneu. E já existem outros equipamentos que, por sua vez, já vêm com esse laço de fábrica, que são chapas, peças de aço que vão no interior desse compartimento. Tá? Então, qual a grande vantagem? Eu, particularmente, se fosse escolher, eu preferia um rolo que fosse vazio, tivesse um compartimento vazio, que eu pudesse lastrar ele de areia. Por quê? Porque na hora de fazer os carregamentos, você pode, em algum depósito local, tirar esse material e não precisar levar junto. Às vezes você não tem uma prancha, um equipamento que consegue comportar todo esse peso para você transportar de um ponto ao outro. Ou você tem de desmobilizar esse equipamento, você vai ter um custo alto com uma prancha que vai comportar esse peso todo. Então você acaba, eu acredito que fica mais fácil. E uma vez que você tenha esses laços de aço com o equipamento, quando você mandar o equipamento embora, logicamente esse peso vai ter que ir junto com o equipamento. Bom, mas respondendo a pergunta do Robson é o seguinte:
Eu estou dando um exemplo aqui, tá? Vamos supor que você tenha lá, no seu rolo de pneus, você trabalha com 21 mil quilos de carga, tá? Já você pesa o seu rolo, você levou com uma balança, pesou o seu rolo, ele tem 21 mil quilos de carga, já com o laço total, divididos por 7, tá? Então, 21 mil divididos por 7. Nem precisava fazer essa conta, mas vamos lá. 3 toneladas por pneu. Chegamos a esse número aqui, tá? E vamos supor que na outra semana chegou para você lá um outro rolo de 9 pneus. E aí, por descuido, alguma coisa, você não levou na balança, ou levou na balança posteriormente e descobriu que o rolo estava leve. O operador começou a reclamar para você e disse, ó, esse rolo está leve, não sei o que está acontecendo. Você vai pesar e se deparou com um peso de 25 mil. Tá? São só exemplos aqui para a gente trocar uma ideia sobre isso. Só que 25 mil para um rolo de 9 pneus, você tem 2,77 toneladas por pneu. Toneladas por pneu. O que isso quer dizer? Quer dizer que em energia de compactação, este rolo de 7 pneus, que tem 3 toneladas por pneu, vai precisar de menos passadas ou menos fechas. O que é o fecha? Cada ida e volta do rolo é um fecha. Tá? E as passadas, na verdade, são também chamadas de passadas. Mas o que é um fecha? O fecha vai e volta, chama-se um fecha. Então, a energia que eu vou gastar com esse rolo de 7 pneus será menor em relação ao rolo de 9 pneus, uma vez que o de 7 pneus eu tenho 3 toneladas por pneu e o de 9 pneus eu tenho 2,77 toneladas por pneu. Tá? Aí diz assim, e aí você me pergunta ainda, Robson, tá, mas e aí, qual a vantagem de eu ter então um rolo mais caro, eu tô com menos equipamentos, na verdade eu tenho menos equipamento não, menos capacidade do que o equipamento comporta, então eu estou colocando abaixo do que o meu equipamento comporta, que é 3 mil quilos por pneu, ou 3 toneladas por pneu. Quer dizer, você está subutilizando o seu equipamento, porque uma vez que o consumo do seu rolo de pneus ele é maior, você tem uma largura maior, você tem essa vantagem de ter uma largura maior, tá? Mas ao mesmo tempo você está gastando mais combustível, porque é um rolo que vai gastar mais combustível que o de 7 pneus, por exemplo. Tá? Então, assim, quem vai dar mais compactação por peso, a energia de compactação para esse exemplo que eu estou falando aqui, num rolo de 7 pneus, a um peso de 21 mil, seria de 3 toneladas por pneu. Ao de 9 pneus seria 2,77 toneladas por pneu. Tá? O que acontece muitas vezes nas obras é que o pessoal chega nas obras e diz, ah, esse rolo pega, sei lá, 21 mil quilos. 21 mil quilos. 21 mil quilos, mas para 7 pneus, que é muitas vezes o que o pessoal está acostumado a trabalhar. Aí o que acontece? Daqui a pouco chega um rolo de 9 pneus e a turma nem se deu conta. O encarregado lá não se deu conta, não viu. Ah, não, manda pesar o rolo. Pesou. O rolo lá pesou, deu 21 mil quilos. Também um exemplo. O mesmo rolo chegou depois, 21 mil quilos. Ah, tá ok, 21 é o que eu trabalho. Mas o que acontece nesse trabalhar é que ele não se deu conta que dos 21 mil, esses seriam para 9 pneus. Então eu tenho muito menos carga nesse de 21, do caso, do que o de 7 pneus, tá? Então, assim, para fazer o fechamento disso aí, né, lembrando que nos rolos de pneus, né, eles sempre são intercalados, né? Vamos supor, aqui eu fiz um desenho, um esqueminha dos pneus aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7. Eu fiz um esquema aqui num rolo de 7 pneus. Você veja bem, o que acontece? Tanto no rolo de 7 pneus, no de 9 pneus, os Dynapac, ou os Caterpillars com 8 pneus, todos eles você nota que eles têm uma diferenciação
de angulação entre eles. O que acontece? É para que o pneu da frente não passe no mesmo lugar que o pneu de trás. Para quê? Para evitar que eu faça a compactação em apenas um mesmo lugar e que na próxima passada eu não consiga mais dar aquela compactação. Então, o pneu, propositalmente, ele é fabricado intercalado e tem uma transposição aqui, tá? Às vezes de 5 milímetros, de coisa de centímetros aqui também, somente para que ele dê uma compactação uniforme e evite o máximo de marcas nesse pano, nessa massa asfáltica. Então, seja ele com 7 pneus, 8 pneus ou 9 pneus, a configuração, o desalinhamento é necessário, por conta para não marcar essa massa asfáltica, tá? Então, assim, qual o equipamento utilizar depende muito da carga que você está utilizando, tá? Tem que avaliar a carga que você está utilizando. Por exemplo, você considera que as pistas no Brasil, você geralmente vai fazer uma recuperação, maioria das recuperações, não estou falando que são todas, você vai usar uma faixa de 3,60. Então, se eu for usar uma faixa de 3,60 para um rolo 221, por exemplo, eu vou fazer uma largura de 1,82. Se eu der duas passadas, que é uma do lado da outra, eu já venço essa largura de 3,60, sendo que o meu traspasse vai ser muito pouco, mas mesmo assim eu consigo fazer esse traspasse. Em termos que no 274, por exemplo, de 9 pneus, eu tenho 2,30 de largura, ou seja, então eu posso dar uma passada só? Não. De qualquer maneira, para vencer os 3,60 eu vou ter que dar outra passada, então eu dou uma passada, eu dou mais outra passada do lado para fechar esses 3,60. Eu vou ter uma sobreposição maior entre uma passada e outra, mas tá valendo, tá? Então, se você curtiu esse vídeo, gostou, compartilhe com seus colegas, lembrando que este canal está trazendo dicas de terraplanagem, drenagem, pavimentação. Se esse vídeo de alguma forma contribuiu para você, deixe seu comentário, fale aqui para mim qual rolo que você está usando e como está se comportando, tá ok? Aqui é o engenheiro Felipe Vasconcelos e nos vemos nos próximos vídeos.